que se tem de um professor com aluno, a gente não sabe, né, muitas vezes de onde vem, mas eu sentia que ele desenhava muito bem, sempre puxava, mas ele era muito tímido. E aí ele começou a me contar que estava fazendo informática e queria saber como é que eu estava. Então ele guardou esse e-mail durante 5 anos e me mandou uma mensagem depois de estar adulto, assim. Aquilo foi uma rememoração do que eu tinha vivido, né, no Cordelino. Bom, eu entro no liceu em 2009, o liceu já tem um perfil muito diferente do Cordelino. Era uma escola central que tinham estudantes de tudo quanto é lugar, do Rio de Janeiro, de Paquetá, de Itaboraí, de São Gonçalo, enfim, uma escola muito grande que tinha uma efervescência política muito grande também. E também não vivi o lugar acolhedor, o espaço acolhedor que eu tive no Cordelino, né? Pelo contrário, foi um choque meio grande, assim, não com os alunos, mas corpo docente, administração, não era como Cordelino. Eu acho que nunca mais vivi aquela experiência na educação pública. Quando eu cheguei no liceu, estavam acontecendo as intervenções, as direções interventoras da rede estadual. Um diretor eleito tinha acabado de ser exonerado e colocaram uma intervenção na escola. Eu fui nessa conjuntura. E tinham lideranças, professores de liderança que me formaram muito, assim. Foi muito importante politicamente para mim. Eu já participava de greve. Em 2009 teve uma greve que queriam diminuir os 12% que a gente tem de interstício no quinquênio e triênio para 7,5%. E aí foi uma experiência, eu já tinha participado do movimento estudantil, mas foi muito impactante para mim viver aquela greve de 2009, já no Cordelino. Mas no liceu era muito, eu tinha aquele lugar muito mais politizado do que no Cordelino. No Cordelino, os professores já não faziam paralisação, não sabiam que existia paralisação, por exemplo. E aí eu comecei a levar jornais para eles, para falar o que eu tinha vivido, porque eu ia e voltava, né? E aí aconteceu de uma vez eles pararem também, porque acabava que, não sei se era influência, mas eu trazia as notícias, né, sobre a greve e tudo mais, e eles começaram a parar. Mas no liceu não, eu era completamente... não tinha nenhum tipo de protagonismo nesse sentido, porque já tinha um corpo docente muito forte, muito atuante politicamente. Bom, deixa eu só lembrar aqui disso. Nessa conjuntura também eu começo eu entro numa pós-graduação Lato Sensu, que é o CESPEB, da UFRJ, e ali eu começo a pensar teoricamente a minha prática. Antes eu não pensava tanto, assim, fazia algumas coisas criativas, mas, não pensava a minha prática, né? Fui tendo contato com termos como mediação didática, saber docente, mas coisas que eu não tinha ouvido falar na minha formação, né? Depois do mestrado fiz mestrado em História, então foi o meu primeiro contato, assim, e foi muito impactante, assim, para eu pensar a minha própria prática, assim. Parece até meio... não, mas fez muito, muito sentido, assim, quando eu comecei a estudar os teóricos sobre ensino de História e tudo mais. Só que eu saí do CESPEB porque fui chamada para a Prefeitura de Rio das Ostras. Fiquei pouco tempo lá e essa foi uma experiência ruim. Fiquei 1 semana na Prefeitura, porque eu tinha que fazer umas escolhas, se eu largaria alguma coisa ou não. E quando eu cheguei lá, eu senti muita hostilização, porque eu estava substituindo uma professora que era contratada. E foi horrível. Os alunos gritavam o nome da professora quando eu cheguei e tal. E eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão rápida e tomei de sair da Prefeitura de Rio das Ostras, mas eu também já tinha saído do CESPEB e não continuei estudando sozinha, né? Então, fiquei no liceu e logo depois entrei no doutorado, né? E aí o doutorado, a bolsa do doutorado me dava um gás para trabalhar pouco, né? Trabalhar numa escola, né? Numa escola estadual eu consegui me manter. Nesse momento eu já estava morando junto com meu companheiro, então ele tinha passado na Prefeitura de Macaé, a gente nessas coisas, né? E a bolsa também complementava a nossa renda. Então eu consegui ficar bastante tempo trabalhando só no liceu com uma matrícula. Isso era um privilégio absurdo, né? Trabalhar numa matrícula só.
porque eu estava com a bolsa do doutorado. Tinha doutorado, era pesado, mas eu conseguia, me sentia mais disponível para a escola do que antes, assim. Ou professores que trabalham em minha escola, assim, me sentia mais disponível. E aí eu tive contato com um livro didático que tinha trechos de fontes primárias, né, que era o Ademar Marques, que era de Minas Gerais, que é Pelos Caminhos do Homem. Ó. Eu fiquei, caraca, que maneiro, assim, não tinha só uns trechos de historiadores, ou não era um texto narrado, assim. Tinha trechos, por exemplo, de trabalhadores do século XVIII, contando das condições de trabalho deles. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, comecei a colocar nas minhas aulas, assim. Então, o que era a fonte para mim naquela conjuntura? Era tipo uma ilustração da vida daquelas pessoas na aula que eu dava, por exemplo, sobre a Revolução Industrial. Nesse momento, eu começo a trabalhar em outra escola na rede estadual, e aí a situação fica difícil para mim, porque eu estava no doutorado com duas matrículas. Eu trabalho no Paulo Assis Ribeiro, Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro, e lá conheço uma professora, a Cristiane, que é minha amiga até hoje, e ela era muito entusiasmada, assim. Ela era muito feliz, ela é professora da FATEC e do CEPAR junto comigo, e ela contava dos projetos na sala de professores. E no CEPAR eu tive um corpo docente bastante acolhedor, eu gostei muito de trabalhar lá. E aí a Cristiane, ela falou, ai gente, eu estou trabalhando em Rio Bonito, estava trabalhando em Rio Bonito, e eu fiz um trabalho com eles sobre memória da escola e dos parentes, assim. Então eles fizeram filmes no celular naquela época, era 2012. O celular, né, a câmera era bem ruim, mas os alunos estavam fazendo um filme sobre a história da família deles e a história da cidade. Eu falei, cara, que maneiro, né? Fazer um filme na escola. Aí eu falei, gente, vou pegar isso pra mim. E eu falei, Cristiane, vou pegar essa ideia não para pensar a memória, história local, né? Porque eu tava ainda não estava sensível a essas questões, não era uma questão para mim, mas sim pensar, por exemplo, a Revolução Industrial. Eu comecei a propor filmes de curta-metragem sobre a Revolução Industrial. Eu não sabia editar, fui aprendendo no Movie Maker na época. Aí eu aprendi para fazer os filmes das greves, das mobilizações. A gente, da rede estadual, eu pelo menos de 2009 a agora, vivi 5 greves em 10 anos. Então, a gente estava, né? Leonora já rodou a escola comigo também. A gente passou por alguns apertos e tal. E tinha que ter meios de mobilização. E aí eu acabei aprendendo a editar e tal. E os alunos também. A gente foi aprendendo junto. E comecei a pensar em projetos para as minhas aulas, assim. Uma questão que era importante para mim, que eu não queria pesar tanto na prova, avaliação. Então eu pensava num trabalho criativo que tivesse um ponto grande, assim, e pensava num trabalho que não fosse escrito. Eu achava um saco ler, sabia que eles copiavam e, enfim, queria uma coisa que eles atravessassem o que a gente conversava em sala de aula, eu ministrava mesmo, e pensassem criativamente sobre aquilo. E aí a gente foi fazendo filme. Natasha foi minha aluna no liceu. Você pegou essa época do vídeo, não, né? Pegou? Sim. Natasha não gostava muito de fazer o filme. Mas, enfim, aí eu fui começando a pensar nessa coisa dos trabalhos criativos. Alguns deram muito certo, outros deram muito errado. Por exemplo, eu fiz um julgamento dos filósofos iluministas. Nossa, teve algumas turmas e alguns alunos deu tudo certo, foi muito maneiro, mas outros foi horroroso, assim. A maioria foi horroroso. Natasha, me lembrando aqui. Enfim. Mas aí eu comecei a pensar que era uma pontuação importante essa coisa da criatividade. E aí, nesse momento, a partir de 2000 eu não lembro bem, o Gerardo também não sei se lembra, tem um tanto de professores, mas eu comecei a receber estagiários. E naquela percepção, meu Deus, estão me avaliando, que horror. Eu ficava tensa, né, porque o estagiário estava lá avaliando a aula. Mas eu não tinha coragem também de negar, né? Falou, não vai assistir não, porque eu sou insegura, eu não quero que você assista a minha aula, porque aí você vai falar lá o quanto a professora tem erro historiográfico, sei lá o que, né? Aquela coisa, eu sabia, né? Eu tinha sido aquela arrogante juvenil, eu sabia que estava naquele olhar de julgamento. E aí eu não queria mais aceitar. Não, beleza, fica aí, beleza. E aí eu comecei
eu tive em 2013 um encontro muito bonito que foi com um estagiário aqui da UF, que foi o Jonathan Agra. O Jonathan já chegou assim dizendo para mim: professora, a gente está com uma nova percepção do estágio, da prática de ensino, e eu não estou aqui para te avaliar não, assim. Estou aqui para a gente trabalhar junto, pensar em proposta e tal. Nossa, que bom. E comecei a perceber o Jonathan muito assim, proposto, tipo, criar junto comigo. Aí a gente teve uma greve em 2013, uma greve difícil, e o Jonathan: professor, eu sou arte educador do Museu de Arte do Rio, vamos comigo para o museu com os alunos, acho que ia ser maneiro e tal. Eu falei: pô, então vamos para o Museu de Arte do Rio. Naquela época eu estava muito mal, porque a greve tinha sido muito difícil, a gente tinha sofrido algumas perseguições, e a gente sabe bem que no magistério é uma gangorra, né? Às vezes a gente está muito vinculado, às vezes a gente está muito desestimulado. Naquele momento eu estava muito desestimulada. E o Jonathan, a gente foi para o Museu de Arte do Rio, e foi muito impressionante para mim. Mudou muito a minha trajetória. Porque naquela época existia uma exposição que chamava Do Valongo à Favela. E na exposição falava sobre a história da cidade do Rio de Janeiro, né? E ele viveu uma mediação, ele mostrou uma mediação para mim que eu não tinha visto antes nos museus. Que era uma mediação que pensava, primeiro perguntava para os alunos, conversava com os alunos sobre aquela exposição, e também, eu estou preocupada com a hora. Que horas? Bom, eu não sei, eu fico tensa, né? Porque, enfim, naquela época eu nunca tinha. Já tem 10 minutos, é isso? Ou faltam 10 minutos? Meu Deus. Bom, o época do Jonathan é muito importante para mim. Assim. É isso que dá, tem muita história para contar. Né? O que aconteceu? Era a primeira vez que eu vivi uma mediação no museu, onde os alunos assim, interferiam muito na mediação. Assim. Então, e o museu, a exposição era sempre um problema. Assim. Por exemplo, a gente estava numa conjuntura da gentrificação mesmo daquela região do Porto Maravilha. E o Museu de Arte do Rio tinha removido um monte de família de lá para ele ser criado. E quando a gente chega no Museu de Arte do Rio, o Jonathan mostra pra gente uma obra que está lá até hoje, que era de uma pessoa esculpida numa parede. E aí ele fala: sabe de onde vem essa parede? Essa parede vem daqui. Esse rosto é de uma pessoa que foi removida porque o Museu de Arte do Rio foi construído. E aí eu achei muito interessante essa coisa do mediador do Museu de Arte do Rio criticar justamente a criação do museu, né? Interessante, mas também ficava assim: caraca, como é que a gente lida com isso? Realmente, tem ali um museu e tal. Enfim, foi difícil. Mas toda a exposição era assim: tinha um vídeo de uma criança brincando no bambolê numa periferia em São Paulo. Existia uma madeira talhada com escravizados e embaixo um policial na década de 70, uma foto amarrando pessoas negras. E foi muito impactante para os alunos. Chegou um aluno para mim, Matheus, e falou assim: professora, eu queria que todos os meus amigos estivessem aqui. E aí foi uma coisa assim que começou a me sensibilizar para a questão de uma educação antirracista. É claro que eu tinha essas coisas, já atravessava, mas não me vinculava tanto quanto quando eu vivi isso com um aluno que nunca tinha falado comigo sobre essas questões e falou e ficou muito emocionado. O grupo ficou muito emocionado, a gente pensou: vamos fazer alguma coisa na escola. E aí a gente fez não foi um teatro, foi não é flash mob, é uma manifestação, assim, eu esqueci o nome, uma performance, onde os alunos, a gente ia pesquisar sobre personalidades negras do século XIX, que é do aula do segundo ano do ensino médio, e eles iam apresentar na escola. A orientadora pedagógica, ela me apoiou muito, falou que a professora de português da tarde também trabalhava com essas questões. Falei: vamos fazer um evento maior. E é muito importante essa história para demonstrar o quanto, primeiro que a formação docente, assim, tipo, a minha vinculação com a docência, ela foi necessariamente coletiva. Ela teve a ver com uma orientadora educacional que fortalecia e pensava: nossa, já pensava nisso, queria trabalhar isso melhor,
com um estagiário que tinha toda a potência criativa e que me fazia pensar em outras coisas, assim. E as minhas experiências foram muito pautadas por isso. Por exemplo, eu tive um estagiário que ele fazia a história da África aqui na história. E quando eu me formei, a história da África tinha começado e nem era obrigatório. A primeira vez que ele dava aula na vida, ele deu uma aula sobre imperialismo. E um monte de coisa que eu não sabia. Ele era a primeira aula dele, então era uma aula bastante acadêmica, mas pra mim, assim, caraca, eu vou estudar isso aí e vou dar outra aula de imperialismo. Eu comecei a estudar localmente, loucamente. E aí eu comecei a trabalhar imperialismo, sei lá, com casos mais específicos sobre o Congo, sobre a Rodésia, sobre Ruanda, porque eu tinha aprendido muito com aquele estagiário, assim. Então, eu tive uma experiência ano passado também, essa coisa da sensibilizar para outras questões, né? Com a Natasha, que foi minha aluna no colégio, né? E ela volta como estagiária e a gente começa... A Natasha tem uma vinculação muito grande com a história dos movimentos originários, né? E aí a gente começou a estudar, ela já sabia bem mais do que eu, mas a gente começou a estudar junto, procurar bibliografia para a gente pensar movimentos indígenas do século XIX. E aí ela foi pegando bibliografia, eu também, e os alunos fizeram peças de teatro sobre como foi o processo de perseguição, de extermínio, de confinamento dos indígenas no século XIX na América Latina e nos Estados Unidos. Então, e aqui no Brasil também, a gente teve uma peça que foi muito impactante pra gente, né? Não deu tudo certo, tiveram umas peças que a gente não curtiu muito, mas teve uma muito impressionante sobre os aimorés e sobre a política do Dom João VI de guerra justa, né? Que ele falava justa contra os aimorés. Teve um extermínio, né, do que eles chamavam de botocudos no século XIX, e eu não conhecia antes disso. E aí a Natasha, a gente ficou orientando esses alunos, e hoje, mesmo não sendo conteúdo curricular, né, porque esse conteúdo sobre indígenas no século XIX não aparece no currículo mínimo do Estado, a gente aprendeu junto e pensou bibliografia, e hoje ele é um currículo que, mesmo não estando no Estado, está nas minhas aulas, né? E aí, o que eu queria... Bom, aí hoje a gente está fazendo um projeto sobre ditadura, né? Foi o que eu estudei no mestrado e no doutorado, mas o Liceu, como sendo uma escola central, sofreu um ataque do Escola Sem Partido em 2017, a gente ficou muito afetado em relação a esse ataque, e o debate sobre direitos humanos começou a ser muito caro pra gente. E é aí que eu comecei a associar mais... E bem fundamentado. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção? A Tati não vai, não. Assim, é sempre emocionante esses momentos, né, de ouvir os vivas, têm consciência de como ela é querida, né, pelos estagiários da UF, os ex-alunos, né, que é uma referência nessa formação. Em alguns momentos você, da sua fala, sensibilizou muito a questão da influência, né, do processo de receber esses estudantes em formação na sua aula, e também dos próprios estudantes, né, durante a sua trajetória. Né? Como é que você tem visto assim, essa relação de formação de professores, especialmente nesse momento tão conturbado que a gente tem passado? Nossa Senhora! Meu Deus, peraí. Eu acho... Olha só, a gente expor para vocês. Na verdade, agradecer o Lima Liberato, que dá uma oportunidade de própria história, e também abriu espaço para gravação, para a Juliana, trajetórias docentes. Eu estou com o pessoal da coisa de Caxias, então não vou poder ficar, mas eu falei com a Ju, depois eu vou assistir junto, e só para agradecer justamente e para dizer assim, e aí eu sei que pelo próprio história, pelo Liberato, isso já aconteceu, mas dizer o quanto é importante para a gente essa gravação de trajetórias docentes, que é uma cena muito especial, diz muito para a gente, nesses tempos aí sombrios, desafiadores, o quanto as trajetórias docentes importam, principalmente três professoras, tão reconhecidas, queridas, assim, tanto pela educação, pela história, pelas parcerias que são desenvolvidas, sabe? Então, estou muito feliz. E
desculpas pela minha saída, entrada e saída. Desculpas. Só para fazer uma rapidíssima apresentação, a professora Juniele Rabeiro é coordenadora do projeto Trajetórias Docentes, do acervo lá no LADOI, é professora lá da História, trabalha com História Oral. Ainda não está no Prof. História, mas está talvez a caminho, né? Uma parceria, ele é o coordenador também. E aí está o Rodrigo e a Patrícia também estão juntos nesse projeto, porque é uma parceria com a residência pedagógica. Então a gente faz esse casamento aí do Prof. História, com a residência, com a iniciação científica. O PIBID, porque no Divida do PIBID, né? Muito obrigada. Sobre essa conjuntura e a formação de professores, esses estudantes, é muito difícil. Mas uma coisa que a gente viveu ano passado, eu sou dessa escola que uma professora foi gravada falando e foi divulgada por um vereador aqui de Niterói a aula dela, e a gente viveu uma trajetória de uma conjuntura de muito medo, né? A gente, até hoje, assim, é interessante porque a gente fazia de forma banal há pouquíssimo tempo, hoje vira um ato de coragem o tempo todo. Isso desgasta a gente emocionalmente, né? Tanto que quando eu decidi fazer um projeto na escola sobre a vida dos estudantes perseguidos na época da ditadura, eu conversava muito com a Natasha e com a Ananda, o quanto a gente ficava receoso com isso, assim, receosa, né? Nós três mulheres, né? Como é que a gente ia lidar com isso? E eu lembro bem que uma das primeiras reuniões a Natasha falou assim, o que a gente tem pelo menos é uma rede de cuidado, assim. Então, primeiro que eu acho que esses estudantes, eu não tive, o meu estágio foi muito burocrático, não foi legal, assim. E aí eu vejo, e aí eu acho que eles podem falar melhor, é que a escola, quando esse professor dá espaço para a criação, ele é um espaço também de formação desse estudante, assim. E não é só de formação do professor sendo visto como aquele que é muito forte, que lida com as coisas, não. Também é um espaço de formação da fragilidade e das condições que atravessam a docência, né? Tipo, sei lá, às vezes o salário saiu atrasado, ou às vezes a gente está muito cansado porque trabalhou em mil escolas, e às vezes a gente está com medo. Então, nesse processo que a gente resolveu fazer o projeto sobre estudantes na época da ditadura, foi muito importante para mim a gente pensar junto. Aí elas tinham o mesmo medo que eu, assim, era difícil, principalmente naquela escola. Mas ficou muito na minha cabeça essa coisa da rede do cuidado, assim. Então, os desafios de hoje, eu acho assim, eu acho que demonstrar essa fragilidade da docência é importante, compartilhar ela é muito importante. E essa coisa de a gente ter uma coragem junto, assim, porque a nossa quinta mostra de cultura negra, porque eu esqueci de dizer, a gente fez com o Jonathan e com a orientadora educacional, a gente começou a fazer a primeira mostra de cultura negra no liceu. A nossa quinta mostra foi sobre a Marielle, assim, foi em homenagem à Marielle, e foi um ato de coragem. E se não fosse coletivo, a gente não faria. Então, eu acho que nessa conjuntura é muito importante o estudante na escola, assim, o estudante universitário, tanto apoiando quanto compartilhando das angústias, assim, e criando, né? Que a gente cria mesmo na grupo. É isso, gente. Obrigada.